Salve, salve, família boleiros e boleiras do Cartola 2021, tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus, estamos melhorando, a saúde está voltando, é o que eu sempre peço e rezo para todos nós, saúde, paz e muita energia, e o resto a gente corre atrás, né? E aí, tá tudo bem com vocês? Seus doido maluco pro Cartola, vocês são tudo doido, eu também sou doido, mas vamos que o Cartola é a nossa paixão, não é verdade? Galera, começando aqui, mais um vídeo especial para vocês de análise. É como se fosse a mini live, aquele vídeo um pouco mais longo, mas é aquele vídeo para você que não tem tempo de assistir uma live, para você que gosta de bastante estudo. Então, eu sempre gosto de trazer aqui, a cada rodada, um vídeo muito bacana para vocês. Então, espero que vocês gostem e que vocês consigam estudar junto comigo, tá bom? Então, faz o seguinte, pega o papel, pega canetas, né? Senta aí no seu sofazinho, no teu banquinho e vem estudar com o boleiro, tá? Então, vídeo de análise para a rodada de número 15. Vamos falar aí de algumas estatísticas, pontos fortes, pontos fracos de cada equipe, né? Praticamente aí dando para vocês a melhor opção de onde apostar, em que time apostar, em que posição apostar, tá? Então fiquem bem ligadinhos, tá? Que vai ser show de bola, eu quero vocês aqui junto comigo, tá? E como eu sempre venho pedindo para vocês, na verdade, modifiquei a forma, eu não vou te pedir um like, eu não vou te pedir para se inscrever no canal, faz o seguinte... Se você é novo, não conhece o nosso canal e passou por aqui, viu nosso conteúdo, achou interessante e se você achar que eu mereço o teu voto de confiança, aí você fica à vontade. Aí você dá o like, você se inscreve, eu deixo por sua vontade. Eu não vou pedir, tá bom? E como eu sempre venho dizer, galera, quem gosta do nosso trabalho, né, quem vê o nosso esforço, o nosso carinho, a nossa dedicação, né, aqui embaixo, né, nós temos aí, né, o nosso número de Pix. Se você quiser ajudar o canal a continuar trazendo bons conteúdos para você, dá uma força pra gente, porque é muito importante, né? A gente que não vive ainda de youtuber, de cartola, né? Quanto as pessoas gostam muito de avaliar o nosso trabalho, então é muito importante vocês também ajudar a gente a continuar trazendo materiais muito importantes para vocês, tá bom? Então, sem muita enrolação, bora começar o nosso vídeo, que agora é a hora dos nossos estudos. Galera, eu passei a semana inteira estudando, né? Já fiz alguns vídeos, né, estudando lá no nosso grupo de assessoria, então a gente vai já buscando os pontos, né, de onde apostar, né. Então, falando dos confrontos, lembrando para vocês que esse jogo entre o Sport e o Bragantino não vai valer, ele acontece hoje na sexta-feira, então não vale para a rodada de número 15, nós teremos somente 9 jogos, tá? Então, entre eles aí nós teremos, no sábado, Atlético Paranaense contra o São Paulo, Palmeiras contra o Fortaleza, o Cuiabá contra o Bahia. No domingo nós teremos Santos e Corinthians, América contra o Fluminense, o Juventude contra o Atlético Mineiro, o nosso querido Flamengo contra o nosso querido Internacional, o Ceará e o Atlético Goianiense, e na segunda-feira, o único jogo da segunda, nós teremos aí Grêmio e Chapecoense. Então fiquem bem ligadinhos nos confrontos. Mostrando aqui alguns dados para vocês, tá? De quem joga em casa, né, quem joga fora de casa, então são dados aí muito importantes na hora da gente analisar, tá, que demorou um pouquinho para abrir a internet, galera, tá, porque a gente, né, eu gosto muito de ver a questão, né, quem tá jogando bem dentro, quem tá jogando bem fora, ou mal, tal, SG e tudo mais. Então a gente vê aí que o Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos que jogou em casa, né, fez aí em média de 2 gols por rodada, mas também é um time que sofreu bastante gols, tá, por isso que é assim, até vejo que não sai SG para nenhum desses dois times. O São Paulo jogando fora de casa, um time que tem um rendimento muito ruim, né? Principalmente aí sem o Rigoni, né? Que estará suspenso, né? Sem alguns jogadores importantes que vem fazendo a diferença no São Paulo, né? Acho um jogo meio complicado, principalmente se falando jogando na casa do Atlético Paranaense, tá? É um jogo bem complicado, tá? A gente vê que no histórico do confronto, né? É meio parelho, você vê que é 4 vitórias pro Furacão, 3 pro São Paulo, 3 pro empate, tá? Eu digo pra vocês o seguinte, é um jogo muito aberto, né, bem complicado de se apostar, e logicamente eu vou trazer isso pra vocês o porquê. Palmeiras e Fortaleza. Galera, a internet tá um pouco lenta, tá? Mas faz parte, tá ventando bastante hoje aqui, onde eu moro. Então você vê, ó, Palmeiras e Fortaleza, né? O Palmeiras leva uma vantagem bem superior jogando dentro de casa, tem uma porcentagem maior de vitória, tá? É aquele jogo que eu falei que vai ser um jogo muito aberto, então ambas as equipes podem marcar gols, tá? Só que, olhando o rendimento do Palmeiras em casa, né, nos últimos 5 confrontos, o Palmeiras venceu os 5 jogos. Já o Fortaleza, quando joga fora de casa, tá, já tem aí um rendimento um pouquinho pior. Tá? Você vê que tem somente uma vitória que foi em cima do São Paulo. Né? Perdeu aí pro Ceará, perdeu pro Atlético Paranaense, empatou com o Grêmio, perdeu pro Flamengo. Então assim, jogando fora de casa, o rendimento do Fortaleza não é tão bom quando joga dentro de casa.
tá? Então isso leva a grande probabilidade do Palmeiras ir bem, tá? Mas de ambas as equipes, tá? Tem bons jogadores para se apostar, beleza? Vamos falar então do próximo confronto entre Cuiabá e Bahia, tá? Não tem aí um histórico de confronto, tá? Você vê que o Cuiabá, né, jogando em casa, né, tem um rendimento muito ruim mesmo. Não, nos últimos 5 jogos que jogou em casa, não venceu, tá? E você vê que o Bahia jogando fora de casa, o Bahia tem aí 2 vitórias, né? Aí tem 3 derrotas. Né? Então também não é um rendimento bom, é um rendimento um pouco melhor do que o do Cuiabá, mas a gente sabe o tanto que o Bahia perdeu. Então, o que eu vejo, galera? Um jogo bem aberto. Um jogo bem aberto. E pode ser que o Bahia vá poupar alguns jogadores. A maioria dos jogadores estão bem desgastados, inclusive o Gibagol. Tá? Então vamos ficar de olho na escalação do Bahia. Tá? Que isso pode levar um lado positivo para o Cuiabá, que é um time que ataca bastante, é um time que finaliza bastante. E tem um jogador, se não me engano, o Genilson, que tem uma média muito boa, que vale fazer uma aposta nele. Tá bom? Um grande clássico agora, nós vamos falar sobre Santos e Corinthians. Grande clássico aí, galera. Enquanto vai abrindo aí, né? O que eu tenho para falar para vocês deste confronto, tá? Galera, é assim. Clássico é muito difícil da gente palpitar, né? Porque pesa-se muito a camisa, os confrontos anteriores, enfim. Só que assim, estatisticamente falando, né? Santos leva uma grande vantagem sobre o Corinthians quando joga em casa, né? Tem um time um pouco mais ousado, né? O Marinho tá de volta, né? Corinthians a gente sabe que é um time que vem enfrentando muito na sua parte de criação, então isso leva, né, a ver que o Corinthians tem pouca chance de gol, né? Não é um time que nos agrada. Mas por ser um clássico, é um jogo bem complicado. Você vê nos últimos 5 confrontos do Santos jogando em casa, né? Venceu do São Paulo, venceu do Atlético Paranaense, Mineiro, né? Venceu do Atlético Paranaense, só teve aí uma derrota. Então tem até que um rendimento muito bom jogando em casa, né? O Corinthians tem uma média melhor jogando fora de casa do que dentro, tá? Então, por isso que eu acho aí. Só que assim, Corinthians com pouquíssimos gols, né? Quem sabe até nesse confronto sai SG aí pro Santos, né? América Mineiro contra o Fluminense, né? Um joguinho também aí complicadinho, né? Mas o que eu falo para vocês desse confronto? Né? O Fluminense é um time que joga um pouco mais coletivamente, né? Não tem tantos jogadores bons individuais, então precisa jogar coletivamente. É um time que troca muita passe de bola no meio de campo, que vai enfrentar um time do América, que é um time muito agressivo. Então isso pode dar, né, oportunidades de pontuações, principalmente para os laterais do Fluminense, né? Eu não sou muito fã do ataque do Fluminense, mas pensando que o América, né, dos últimos jogos vem jogando para cima, deixa muita brecha na sua parte defensiva. Tá? E isso pode ocorrer que o Fluminense possa sim conseguir engajar aquele passe final do ataque. Você vê que o América aí jogando nos últimos 5 confrontos em casa, né, não tem um rendimento bom, só tem uma vitória que foi contra o Santos, né? Você vê aí que são 2 derrotas e 2 empates, então não é um rendimento bom, tá? Já o Fluminense jogando fora de casa, né? Você vê aí que tem 2 vitórias, né? Aí perdeu pro Palmeiras, né? Perdeu pro Atlético Goianiense e empatou com o Fortaleza. Então assim, pelos dados, né? Tem tudo aí para ser um jogo de empate, né? Ou até mesmo uma pequenininha vantagem aí para o Fluminense, tá? Juventude e Atlético Mineiro. Galera, vamos prestar bem atenção. Nós sabemos que a cabeça do Cuca é um ponto de interrogação gigantesco, tá? E assim, estava olhando as últimas informações e notícias, tá? Pode ser que o Cuca poupe muitos jogadores. Laterais, meio de campo, Savarino, Hulk. Por quê? Porque o Atlético vem de sequência de jogos. Esses jogadores vêm numa sequência aí de 7, 8, 9 jogos seguidos. E tem alguns que já estão sentindo cansaço. Se eu não me engano, o Zaratio tomou até uma injeção lá, algo desse tipo aí, de fortalecimento para jogar a última partida, né? Então, assim, vamos ficar de olho porque vai poupar. Tá? Assim também como o Juventude também vai com um time bem mesclado, porque houve problema de doença dentro do time, tem alguns fora. Então, eu acho assim, mesmo o Atlético Mineiro poupando jogadores,
vai pegar um Juventude um pouco mais fragilizado, com um time misto também, não tem mais o Peixoto, né, que era o seu grande artilheiro. Então, o Atlético Mineiro tem tudo sim para vencer esse confronto, tá? Vamos olhar aqui nos últimos 5 jogos de cada equipe. Você vê que nos últimos jogos do Juventude em casa, você vê que o Juventude tem uma média muito boa, né? São 4 vitórias e um empate. Então, nos últimos 5 jogos, o Juventude não perdeu em casa. Só que assim, jogos feios, jogos de somente um gol, né? Sem muita criação, tá? E a gente, olhando para o lado do Atlético Mineiro, a gente vê aí, né? Que o Atlético tem aí, né, são 2 vitórias, né, perdão, são 3 vitórias, né? E 2 derrotas. Só que essas derrotas foram lá atrás, né? Na rodada 6 contra o Ceará e na rodada 7 contra quando jogou na casa do Santos. Tá? De lá pra cá, você vê rodada 9, 11, 12, é um time que vem bem. Inclusive na 14, 13, 10 é um time que vem aí de invencibilidade de jogos. Tá? Então, vou levar por esse lado estatístico, somente digo pra vocês, vamos ficar de olho na escalação do Atlético, porque pode ser que poupe bastante gente aí, tá? Flamengo e Internacional. Galera, não tem nem muito o que falar desse confronto, por quê? Porque é o seguinte, nós estamos de olho, estamos olhando aí o que vem fazendo o Flamengo, bons jogos, né, jogos com uma amplitude muito grande, com muitos gols, né, é um time que no começo do primeiro tempo você acha que vai ser um jogo feio, de repente dá aquela deslanchada absurda, né, e o Internacional, aquele time, né, que você não sabe se vai, se fica, se racha, o que ele faz, né, você vê que nos últimos confrontos em casa, o Flamengo, né, tem aí 2 vitórias, né? Aí perdeu pro Fluminense, ganhou do Fortaleza e perdeu pro Bragantino, mas lá atrás na rodada 5. Então você vê que nos últimos jogos do Flamengo, o Flamengo tem jogado muito bem. O Internacional jogando fora de casa não tem um retrospecto tão bom, só tem uma vitória que foi lá atrás na rodada 6, né? Aí vem de 3 empates consecutivos com o América, com o Corinthians e com o Grêmio e perdeu para o Atlético Paranaense. Então, o rendimento aí do Inter não é legal jogando fora de casa, tá? Então assim, acho sim um jogo muito favorável ao Flamengo, dá para se fazer grandes apostas para esse confronto, tá? Ceará e Atlético Goianiense. Galera, poucas pessoas se falaram do Ceará e a gente vê que é um time que tá aí há praticamente 10 jogos invicto sem perder, tá? Invicto. São 10 jogos invicto. Então, assim, você olha, tem alguma coisa. É um time que tem empatado bastante, mas também tem tido vitórias. Por exemplo, nas últimas 5 jogos em casa, foram 4 vitórias e somente um empate. E tomou poucos gols em casa, foram 3 gols somente. 3 gols. Tá? E que vai enfrentar um Atlético Goianiense que começou muito bem o campeonato, mas fora de casa, vamos lá, só tem aí 2 vitórias, de diferença somente de um gol, né? Perdeu aí, em 2 jogos, levou 6 gols, né? Foram 4 do Atlético Mineiro e 2 do Atlético Paranaense, né? Empatou com o Juventude, né? Então, assim, é um time que tem se criado muito pouco, principalmente na sua parte ofensiva. Então, até são dados que dá para se levar que o Ceará pode até sair com SG desse confronto, galera. Até porque o Atlético Goianiense joga muito aberto. O Ceará gosta desse tipo de jogo. Então, pode dar bom. Tá? Hoje o Ceará teve empates com jogos que se produziu muito pouco, principalmente no meio de campo. E o Atlético Goianiense não é desse tipo. É um time que joga muito pelas laterais, muito pelo meio de campo, né? Não cria muito no ataque. Mas pode dar bom aí. O último confronto, Grêmio e Chapecoense, né? Esse jogo que vai acontecer na segunda-feira, né? Gente, Chapecoense demitiu o técnico, né? Você vê aí nos últimos 5 jogos fora de casa, né? Não teve nenhuma vitória, né? Só empates e derrotas. Né? O Grêmio vem melhorando um pouquinho, né? O jeito do Filipão montar um time é diferente. O Filipão gosta de trabalhar muito mais com um time defensivo do que mais pro ataque, né? Mas é um time que melhorou bastante e tem boas peças para apostar no time do Grêmio. Então, até assim, se vai surgir um SG nesse jogo, não sei, galera. Mas tudo indica que sim, tá? Se o Grêmio segurar, né? Tem bons jogadores de linha defensiva, vale, né? Fazer essa apostinha aí, tá? Eu agora vou falar para vocês, vou mostrar um outro dados aqui em cima dos nossos campos estatísticos, tá bom? Bora lá com o boleiro. Galera, montei um campo aqui para vocês, bem estatisticamente falando, tá? Porque eu quero provar isso aqui para vocês. Vamos lá. Eu já quero indicar para vocês, né, posições, né, boas para apostar em cada time, tá? Então, vamos olhar no campo do Atlético Paranaense, tá? Esse primeiro campo, né, onde eu tracei as linhas aí e onde tem essas pontuações. Então, resumindo aqui para vocês, por onde o Atlético Paranaense vem jogando bem? Principalmente no meio de campo, próximo
ali, né, da segunda linha de ataque, né, principalmente se falando de Terans, né, de Léo Cittadini, de Christian, né, que são jogadores que passam muito por ali, né, o Nicão fazendo a outra função, né, o Nicão correndo pelo ambos os cantos de ataque do Atlético Paranaense, mas a gente analisa que o ponto forte é exatamente mais pelo lado esquerdo de ataque do Atlético Paranaense, tá? E é exatamente um lado muito complicado do São Paulo, que é o lado direito da defesa. O São Paulo já tomou alguns gols de vacilo por esse lado, né? Já sofreu assistências também e sempre passa um pouco apertado. Então, assim, pensando no lado do Furacão, jogadores bons para que se aposte, né? Neste confronto contra o São Paulo, você pode ir ali para jogadores de meio de campo, né? Principalmente falando ali de Vitinho, Nicão, até mesmo aposta no Kaiser vale a pena, no Terans, né? Que são esses jogadores muito ofensivos nessa linha de quarteto, principalmente do lado esquerdo, e que vai apertar muito o São Paulo, né? Tudo bem que o Atlético Paranaense não é um time que aperta demais, mas é um time que chega junto, tá? E o São Paulo, o que é o lado bom pro São Paulo, tá? É exatamente, mostrando aqui para vocês, na linha defensiva do São Paulo do lado direito, você vê que tem algumas boas pontuações, 7.9, 6.6, por quê? Porque é onde o São Paulo se defende bastante, porque é onde o São Paulo sofre. Então assim, se tu vai apostar do lado do São Paulo, jogadores do lado direito defensivo é uma boa aposta para scouts, para desarme, tá? Mas não para SG, tá? Você vê que a linha de meio de campo do São Paulo é por onde mais se passa os jogadores. São Paulo troca muita passe de bola ali. Nos últimos jogos, São Paulo vem jogando mais ofensivamente, né? Vê que eu tracei a linha mais do lado direito, exatamente ali por onde vem passando que o Rigoni, né? Mas São Paulo sem o Rigoni, São Paulo vai jogar mais pelo lado esquerdo, tá? Por onde tá passando o Benítez, por onde tá passando o Reinaldo, né? Então São Paulo vai procurar muito mais jogo pelo lado esquerdo, tá? E é também um lado mais frágil aí, digamos, né? Não tão frágil assim, mas assim, eu gosto muito da parte defensiva do Atlético Paranaense, mas assim, os laterais não são bons jogadores para scouts de desarme, algo desse tipo. São jogadores mais para se apostar numa assistência, num contra-ataque, em cruzamentos, algo desse tipo. Se é para apostar mais no Atlético Paranaense, é mais nos zagueiros, tá? Então assim, quer apostar jogadores desse confronto? Né? Jogadores de meio e lado esquerdo do Furacão, tá? Lado direito defensivo do São Paulo é uma boa, né? E do meio campo, lado esquerdo, tá? Seria uma aposta. Palmeiras e Fortaleza, tá? É um jogo que vai ser bem aberto, tá? Palmeiras jogando para frente, é um time de um passe só, não gosta de ficar trocando passe de bola, né? Fortaleza também é um time que gosta de contra-ataque, então você pode ver que ambos os dois na linha defensiva, primeira e segunda linha defensiva, você vê que não tem tantas pontuações, porque é um time são times que se abrem bastante. E isso dá probabilidade de pontuações, gols, assistências do time adversário, tá? Você vê que nos últimos confrontos o Iago Pikachu não vem trabalhando muito bem do lado direito, que é onde é a força do Fortaleza. Fortaleza vem jogando bastante pelo lado esquerdo, principalmente ali no meio de campo, né, com os desarmes, né? Você tem o Matheus Vargas, você tem o Ederson, né? Então, assim, são jogadores bons para essa partida, para a questão de desarme. Por quê? Porque exatamente vai pegar um Palmeiras que tem um ponto fortíssimo no seu meio de campo, com 3 jogadores, e que vão ceder desarme. Então, para ambos os lados, são bom apostar em jogadores de meio de campo, tanto do Palmeiras quanto do Fortaleza, tá? Você vê que o Palmeiras vem trabalhando mais pelo lado esquerdo, tá? Mais pelo lado esquerdo. Então, assim, vai apostar no Fortaleza? Vale colocar ali um lateral direito, né? Para desarme, porque o Palmeiras vai ceder desarme para esse lado esquerdo, tá? Vai apostar no Palmeiras, né? Trabalhe com os jogadores, principalmente ali, né, tanto o lateral, né, você vê que essa linha lateral esquerda, desde a parte defensiva até o ataque do Palmeiras, tem boas pontuações, tá? Então é uma linha muito boa para você apostar tanto ali, né, no lateral esquerdo, no ponto esquerdo, né, ali pode ser o Scarpa, quanto né, o Wesley se jogar, né, e até mesmo ali aquela aposta no meio de campo, que exatamente na segunda linha de ataque do Palmeiras, você vê que tem uma pontuação maior, é por onde vem as batidas do Veiga, tá? E você vê que na parte defensiva do Fortaleza, tá? Exatamente uma linha, né, de meio de campo que cede pontuação justamente por onde o Veiga passa. Então, Veiga é uma boa aposta, né? Scarpa é uma boa aposta, né? Esses jogadores que eu expliquei para vocês são bons de linha para essa partida. Cuiabá e Bahia,
ou Bahia e Cuiabá, né? Aí você escolhe. Galera, o Bahia perdeu muito a sua força ofensiva, né? E como eu falei no começo do vídeo para vocês, pode ser que o Bahia poupe alguns jogadores, alguns estão sentindo lesão já, alguns, né? Então vamos ficar esperto aí, né? Teve um jogo aí no meio da semana que eu acho que venceu do Atlético Mineiro, mas não, para mim o Bahia perdeu muita força mesmo, né? O lado mais que o Bahia trabalha é pelo lado direito, justamente com o Nino Paraíba e também com o Arthur, né? Que às vezes também é jogado pelo lado esquerdo para ver se o Bahia melhora um pouco o seu, né, quadrante ali de estilo de bola. Então, assim, um dado legal aqui é que você vê que o Cuiabá trabalha muito pelo lado esquerdo e por onde trabalha muito o Bahia pelo lado direito. Então, você vê que vão se enfrentar esses jogadores. Então, desse lado, tanto do lado direito do Bahia quanto do lado esquerdo do Cuiabá, tem de dar bastante pontuação de scouts, desarmes, faltas cometidas e cedidas, cruzamentos, né? Então, vale fazer uma aposta bem grande nesses jogadores, tanto do lado direito do Bahia quanto do lado esquerdo do Cuiabá, tá? E lembrando aí para vocês, um jogador que joga muito nessa função aqui, ó, do lado esquerdo, batendo de fora da área, e principalmente gosta de rebote, é o atacante Genilson. E lembrando que o Bahia já sofreu 4 gols de rebote de fora da área. Então pode ser uma boa fazer uma aposta nesse jogador aí, que poucas pessoas vão apostar, tá? E aí você me pergunta, e aí, boleiro, e laterais? E laterais? Então, é bom trabalhar com laterais de ambas as equipes, né? Você vê que as pontuações de laterais do Cuiabá são boas, são pontuações médias boas. E o Bahia tende a ceder essas pontuações. Tanto também, quanto o Bahia também tende a conquistar pontuações de laterais e o Cuiabá ceder, porque são equipes que gostam muito de trabalhar pelas alas, tá? Santos e Corinthians. Falando aí no começo, né, um jogo difícil de dar um prognóstico, né? Você vê no campo aí do Santos, um time que trabalha toda a linha do campo, né? Trabalha muito mais pelas laterais, vem trabalhando mais aí pela lateral esquerda, né? Mas o Marinho vem bastante participativo, inclusive o Marinho vem jogando por todos os lados. Joga um pouco do lado direito, joga um pouco do lado esquerdo, vem pro meio, né? E o Santos sempre procurando, tá? E o Corinthians só tem o lado direito, né? Se você tira o Mosquito, acabou o Corinthians, né? Tem 2 jogadores novos lá, uns meninos que são muito bons de bola, né? Aparentou, né? Mas não vejo assim o Corinthians cedendo tanta pontuação, né? Vai ser um jogo bem truncado, na verdade, tá? E a gente vendo o Santos saindo pra cima, buscando, chutando, finalizando, porque o Santos é um time que finaliza bastante, né? Então até pode ser que o Marinho aqui seja renda, né? Alguns scouts bons, porque é um cara que vai finalizar bastante. E o Corinthians é um time que cede muita finalização, é um time que erra muito a sua parte defensiva nas saídas de bola, e o Santos vai tentar explorar isso. As saídas erradas de bola, principalmente dos zagueiros, lateral e do Cássio. Tá? Então, por isso, até pelas probabilidades, acho sim que o Santos tem grande chance aí de até que seja 1-0, mas que saia vitorioso desse confronto. Então, assim, os laterais, né, do Corinthians, né, podem ser de pontuação, né, os laterais. Então, eu acho assim, muito válido ali se jogar o Madison, fazer uma aposta no Madison, no Felipe Jonathan, tá? Vale bastante fazer aposta nesses jogadores. América e Fluminense, né? Galera, como eu falei pra vocês, o Fluminense, você vê que no campo do Fluminense, né, uma povoação muito maior aí, né, você vê que a cor mais escura aí, é exatamente, o Fluminense joga muito pelo meio de campo, né, fica ali 2, 3, 4, 10 toques até achar uma forma de furar o bloqueio do time adversário e ir pro ataque, né. E por onde o Fluminense vem fazendo isso? Pelo lado esquerdo do seu campo, tá? Então, qualquer jogador ali, seja o Gabriel Teixeira, né, o Luiz Henrique que às vezes troca essa função, né? Jogadores dessa linha ofensiva são bons a apostar, tá? E, logicamente, lateral do lado direito do Fluminense também é uma boa. Por quê? Porque vai pegar o lado esquerdo de ataque do América, que é um lado muito forte, é um lado muito rápido e ágil, e que vai trazer pontuações. Então, ambos são bons. Você apostar nos laterais direito do Fluminense é uma boa, pensando, né, na questão dos desarmes, tá? E nos jogadores do América, do lado esquerdo, porque é o lado mais ofensivo do América, tá? E até digo pra você que o Juninho Valora para este confronto é um jogador muito bom, tá? Muito bom, tá? Porque é o cara que vai fazer toda essa ligação aqui, principalmente pelo lado direito. E é um cara que finaliza bem de fora da área, tá? Mas assim, mesmo aí
né? O América jogando em casa, a gente já passei os confrontos para vocês, pelo Fluminense jogar mais coletivamente, né? Vem jogando até que ajustadinho, né? Ao contrário do América, que tá jogando igual uma vaca louca, vai para cima, ataca, muito ofensivo, né? Pode ser que o Fluminense saia vitorioso desse jogo. Então tem peças boas aí para se fazer, inclusive no goleiro do Fluminense, por quê? Porque o América é um time que finaliza bastante. Então pode trazer pontuações de defesa também, tá? Juventude e Atlético Mineiro, como nós já falamos, vamos tomar cuidado. Os times vão poupar, na Juventude no caso tem vários desfalques, e o Atlético pode poupar vários jogadores. Então vamos ficar de olho, tá? Então até vou correr um pouco desse confronto aqui, tá? Logicamente, a gente sabe, se jogar Hulk, se joga Savarino, se joga o Nacho, essa tropa toda são jogadores de elite, que sempre tende a pontuação, tá? Se não houver esses jogadores, né, mostrando aqui para você no nosso campo, é aquilo que eu sempre falo para vocês. O Atlético Mineiro é aquele time que é o time caçador, né? Gosta de jogar no seu campo defensivo, né? Põe a armadilha ali no meio de campo, traz o time adversário para o teu campo defensivo, bocanha e mete aquela linha de 3, 4 numa linha ali na primeira, segunda linha de ataque rápido, é aqueles contra-ataques mortais. E o Juventude sofre muito com isso, que é um time que fica ali tocando passe de bola, procurando onde eu chuto, o que eu faço, onde eu finalizo. É um time muito sem criação, né? E aí agora, principalmente perdendo um dos seus jogadores mais importantes, né? E outra, tem o Wesley também, que é um meio de campo criador do Juventude. Se ele não tiver num bom dia, esquece o Juventude. Então, são motivos que me levam a crer que o Atlético Mineiro tende sim a vencer e quem sabe sair com SG deste confronto, tá? Ceará e Atlético Goianiense. Tá. Galera, para mim um jogo bastante aberto, porque assim, nós vimos que o Ceará vem invicto de 10 jogos consecutivos, não perdeu, levou poucos gols em casa, né? Eu não sou muito fã dos laterais do Ceará, mas eu gosto da defesa, eu gosto do goleiro, né? O meio de campo, né? Aquela linha de 4-5 do Ceará é muito forte, é muito bacana, é um time que sabe trocar passe de bola, né? O Gordiola é um cara muito estatístico, né? E outra, três jogadores de função de meio de campo ali que são jogadores que a qualquer momento sai gol e assistência, né? E você vê exatamente que o Atlético Goianiense, né, você vê que essa parte mais alaranjada, justamente o quê? É pela linha lateral inteira do lado direito e no seu campo defensivo. Por quê? Nos últimos jogos, o Atlético Goianiense vem sofrendo muito esses contra-ataques, né? Então é isso que o Ceará vai fazer. É puxar essa marcação para cima, ali na segunda e terceira linha de ataque, para apertar o erro de saída de bola. O Atlético Goianiense, em contrapartida, tem um time bacana, um time que sabe tocar bola, sabe triangular a bola, sabe fazer os cruzamentos, é muito forte nos cruzamentos, mas é um time, você vê aqui, ó, dentro da grande área, é um time que pouco se cria na sua parte ofensiva, tá? Então, isso leva a crer que se não houver de um pênalti, né, um gol de pênalti, uma bola parada, pode ser que o Ceará saia com esse jeito desse confronto e que saia vitorioso. Então, tem peças boas para se apostar do lado do time do Ceará. Eu estou bastante confiante. Grêmio, né, que é o último jogo aí que é na segunda-feira e contra a nossa querida Chapecoense, tá, como eu falei para vocês, né, o Grêmio melhorou bastante, né, Felipão gosta muito de jogar mais defensivamente, mais, né, se protegendo e trabalhando mais ali nos seus contra-ataques. O Grêmio, né, fechou aí com Borja, né, que estava no Palmeiras, né, não sei se já jogará nesse final de semana, né, na segunda-feira, pode ser que sim, então pode ser que haja aí uma esperança, né, porque alguns jogadores vão embora, como Ferreirinha, como Léo Chu, mas o Grêmio ainda tem bons jogadores para se apostar, principalmente ali no meio de campo, né, no Lucas Silva, um jogador que bate muito bem de fora da área, você tem o Jean-Pierre, que são o batedor das bolas paradas, e tá melhorando o teu estilo de bola, né, o Alisson ali fazendo aquela parte mais de ponta direita também melhorou bastante o teu estilo de jogo. Então são jogadores que a gente pode apostar bastante. Eu tô muito confiante, tudo bem que de vez em quando a gente vê que a Chapecoense vai lá e pega nosso no SG, né? Mas eu tô bastante confiante, galera, que o Grêmio possa sair com boa pontuação aí, pensando na tua parte defensiva. Inclusive, eu vou fazer uma apostinha nessa parte defensiva aí, no goleiro, nos laterais, né? Eu acho que tem grandes chances aí do Grêmio sair com uma certa vitória. E a gente sabe exatamente, né? Como eu sempre venho falando para vocês em todas as rodadas, a Chapecoense é um time muito fraco na sua parte defensiva, né? Erra muito nas suas saídas de bola, principalmente pelo lado direito do teu campo, né? Então ali, um lado bacana também de você, né, pensar até pela ofensividade, é no Wanderson, né, lateral do Grêmio do lado esquerdo, né, que é um cara que chega muito ali nos cruzamentos de área e tal. Então, são as partes mais fragilizadas da Chapecoense. Então, vale fazer essa aposta no Grêmio, que eu acho que vai dar bom aí, né?
tudo que a gente vem falando, né, nesses pontos, né, pode ser bom. E é isso que eu tô falando para vocês. Se você vê principalmente na segunda linha, né, de defesa do Grêmio, tem umas boas pontuações, tanto dos dois zagueiros quanto dos laterais, tá? E é um lugar ali onde a Chapecoense cede esse tipo de pontuação. Então por isso que eu tô falando, vale fazer essa apostinha aí, tá bom? Galera, não é o último confronto, né? É que ficou, na hora que eu fui editar aqui, saiu o último aí. Mas falando aí da nossa última estatística, que é entre o Flamengo e o Internacional, galera, não tem nem muito o que falar desse confronto. A gente vê os jogos que o Flamengo vem obtendo, né? O sucesso, né? Um time coletivo, um time alegre, né? Um futebol maroto, né? E você vê pelo outro lado o Inter, um time carregado pela tristeza, pela falta de ambição, de jogo, né? Um time que parece que não se encontra, né? E é um jogo muito, estatisticamente falando, muito bom pro Flamengo. Eu mostrando aí no campinho para vocês, é exatamente isso. Né? Você vê que o Inter até conquista bastante pontuações ali na sua parte, primeira, segunda linha defensiva, mas por quê? Porque é um time que sofre muito na sua parte defensiva, é um time que trabalha muito ali por trazer o seu oponente até o teu campo defensivo. Então toda hora ele tem que estar fazendo um desarme, toda hora tem que estar fazendo uma falta, levando um cartão. E o Inter, né, é o time que mais leva cartão vermelho e amarelo, principalmente na sua linha defensiva. Tá? Pelo outro lado, aí nas linhas, a gente vê que o Flamengo, né, é um time que vem trabalhando muito forte na marcação, né, naquela primeira linha de saída do oponente, né, gosta de trabalhar os erros do adversário e vai pegar um time que erra muito a sua saída de bola. Essa linha que eu te marquei aí, do lado esquerdo do Flamengo, é exatamente a linha mais forte do Flamengo, onde está passando ali Bruno Henrique, o Arrasca, o Michael, né? Então, é uma linha são jogadores muito bons para se apostar contra o Internacional, porque é uma linha muito fragilizada, é um lado muito fraco do Inter. Então, apostar nesses jogadores que estão indo pelo lado esquerdo do Flamengo é uma excelente aposta, né? Pelo outro lado, você vê que, né, a parte mais forte aí, ofensivamente falando, do Inter é do lado esquerdo, trabalhando ali com o Patrick e tudo mais. Mas é um time que, se não tiver naquele dia, se o Patrick não estiver jogando bem, né, o Inter não vai para cima. O que é bom nesse conceito é que os jogadores do lado esquerdo do Inter vão ceder bastante pontuação e desarme. Então, apostar no lateral do Flamengo do lado direito é uma boa aposta, tá bom? Vamos passar agora um pouquinho para os dados estatísticos. Bora com o boleiro. Galera, agora falando estatisticamente, pontualmente, né, nos nossos scouts, tá? Quero passar para vocês aqui, né, nós já vimos aí onde apostar, que time apostar, por onde vão ceder e tudo mais. Então, para confirmarmos isso, né, nesses nossos estudos aí, vamos falar de pontuação, vamos falar de goleiros, tá? Então vamos lá. Média de pontuação de goleiros nos últimos 5 jogos, tá? Então veja bem, não vou falar de pontuação total, e sim pela média, que é para mim uma pontuação muito melhor do que a total, porque tira alguns itens e realmente deixa, né, as pontuações mais favoráveis e certas para que a gente possa apostar, tá? Então vamos lá. Como mandante, tá? Os goleiros que mais conquistaram pontuações nos últimos 5 jogos, nós temos aí Grêmio, né? Eu não vou falar do Sport, galera, porque não vai valer esse jogo, tá? Então, ó, Grêmio, Palmeiras e Ceará, tá? Então, olhando por esse lado, bacana. Você vê os times que mais cedem pontuação para goleiro quando joga fora de casa, né? Nós temos aí o Fluminense, a Chape, o Bahia, o Inter e também o tricolor paulista, o São Paulo. Qual o jogo aqui que eu vejo um dado bem puxativo para o outro aqui? Você vê que esse jogo do Grêmio e Chapecoense é o ideal para apostar no goleiro, porque o Grêmio vem conquistando e a Chapecoense vem cedendo. Então tá top demais apostar no goleiro do Grêmio, tá? Você vê aí, do Palmeiras, né? É o goleiro que mais praticamente pontuou nas últimas 5 rodadas. Só que o Fortaleza não cedeu tanta pontuação. Então, fica de olho, tá? Esses times que não cedem pontuação são perigosos, tá? Assim como o do Ceará, né? Um goleiro que teve boas pontuações, só que o Atlético Goianiense não cedeu. Mas, tem um porém. Nesse confronto em si, aquilo que eu falei para vocês lá nos nossos estudos, o Atlético Goianiense, né, tem poucas criações ofensivas, então pode levar a crer que o goleiro do Ceará pode ser uma aposta assim, até porque ele tem uma média muito boa, ele tem uma média de um pouco mais de 4 pontos, o Richard, então é sim uma boa, tá? Até mesmo o goleiro do Flamengo jogando em casa é uma boa aposta, porque o Inter é um time que, como eu falei para vocês, é um time que finaliza bastante, não faz gol, mas finaliza, então tende a trazer pontuação para o goleiro do Flamengo. E outro, o goleiro do Flamengo está desvalorizado. Então, é sim, é válido fazer essa aposta aí, tá?
Como visitante, né? Você vê que os goleiros que mais pontuaram aí foram do Atlético Mineiro, o do São Paulo, o do Fortaleza e o do Inter. Só que a gente vê que Flamengo não cede pontuação para goleiro, então corre aí do goleiro do Inter. Você vê que do Fortaleza até dá para se fazer uma aposta, porque uma média de 3 pontos, né, nos últimos 5 jogos do Palmeiras, é uma média até que razoável, vale a pena. Tá? Agora, olha que confronto legal. Eu já daria para fazer aí uma aposta no Volpe, tá? Porque mesmo se tomar gol, o Atlético Paranaense é um time que cede pontuação como mandante para goleiro, tá? E como visitante, né? Um goleiro bem tranquilo, estatisticamente falando, é do Atlético Mineiro. Você vê que é o goleiro que mais pontuou aí nas últimas 5 rodadas, né? Em média. E o Juventude cedeu. Então é sim válido apostar aí no goleiro, né? Do Atlético Mineiro, tá? Continuando falando de goleiros, vamos para scouts, né? Vamos falar de defesas, tá? Só pra gente matar goleiros, tá? Pontuações de goleiros, tá? Nos últimos 5 confrontos, exatamente, novamente batendo a estatística que o goleiro do Grêmio é uma boa pra essa rodada, tá? Você vê que é o goleiro aí que mais fez DD nos últimos 5 jogos jogando em casa, né? O do Santos entra nessa lista. O goleiro do Flamengo, uma boa também, tá? Uma boa também. E aquela aposta mais ousada, sim, mais ousada do Palmeiras, tá? Você vendo como visitante, só tem o goleiro do Corinthians, né? Que fez bastante defesa jogando fora de casa. Porque é um time que cede muita finalização, né? Então, por exemplo, o Santos é um time que finaliza bastante. Então, se tiver com aquela pulguinha atrás do olho, eu vou meter o Cássio contra o Santos. Eu vou ser o cara diferente das ligas. É válido, tá? Aí você vê que Bahia, Chapecoense e Atlético Mineiro vêm com as pontuações parecidas na questão de defesas, tá? Então, resumindo, goleiros que eu acho bom para essa rodada, tá? Goleiro do Grêmio, do Flamengo, do Ceará, tá? Do Atlético Mineiro, tá? E ainda acho que valeria fazer uma aposta no Volpe do São Paulo, fora da curva, tá? Então são goleiros aí que eu vejo que dá para você fazer uma boa aposta aí, tá bom? Vamos passar, galera, para zagueiros, tá? Vamos dar uma olhada aqui em zagueiros. Nas últimas 5 rodadas, zagueiros aí que mais pontuaram jogando em casa. Zagueiros do Flamengo, do Grêmio, do Ceará, do Palmeiras. Você vê, junto comigo, né, no final que a gente falar aí dos zagueiros, vocês vão ver que todos os dados, eu já tô até adiantando para vocês porque eu já fiz esse estudo. Então, todos os dados aí vão indicar jogadores de linha de defesa de Flamengo, de Grêmio, de Palmeiras, entendeu? Do Ceará, tá? Porque são defesas boas para essa rodada de número 15. Né? E é o que tá mostrando aí. Você vê que apostar nos zagueiros do Flamengo é uma boa para essa rodada, do Grêmio, né? Do Ceará. Você vê que do Palmeiras é o time que mais fez pontuação com seus zagueiros. Mas o Fortaleza não cede pontuação para zagueiro, tá? Estatisticamente falando, tá? Então eu fico meio preocupado. Já como visitante, você vê que zagueiros que mais pontuaram aí foram zagueiros do São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional e Fortaleza. Só que olha do Fortaleza, Palmeiras negativou todos os zagueiros jogando em casa. Não cede pontuação. Então fiquem de olho nos zagueiros do Fortaleza. Tome cuidado. Agora, zagueiros, ainda mesmo aí, né, contra o Furacão, vale colocar pelo menos um zagueiro do São Paulo, do Atlético Mineiro, tá? Do Inter eu tô correndo, tá? Beleza? Como mandante, só para voltar aqui para vocês. Você vê que tanto o confronto do Flamengo e Inter, Grêmio e Chapecoense, top demais. Bom para se apostar nesses caras aí, tá? Vamos falar, galera, de laterais direito, tá? Pontuações de laterais direito, beleza? Times para você trabalhar em laterais direito para essa rodada, tá? Lembra que lá a gente falou do Cuiabá contra o, né, no nosso campinho lá contra o Bahia? Você vê que tá batendo os dados que eu passei para vocês, ó. Fazer uma apostinha no lateral direito do Cuiabá é muito válido, porque o Bahia cede, tá? Apostar no lateral do Grêmio é válido, porque a Chapecoense cede muita pontuação para lateral direito, beleza? Vale a pena. Até mesmo do Inter, né? Porque o Inter cede, né? Você vê que o lateral direito do Flamengo é o Isa, não é um cara que vai desarmar tanto parar, é um cara mais ofensivo, né? Um cara mais ofensivo. Mas, como estudamos aí, nós vimos nos campinhos e tal,
É sim muito válido você jogar um lateral também aí, direito. Nós estamos falando de laterais direito do Flamengo. Esses que vão jogar em casa, tá? Do Palmeiras, né? Do Palmeiras tem o Marcos Rocha. Não me agrada muito. Não me agrada muito, tá? Não me agrada muito. Mas vai pegar um Fortaleza ligeiro, pode ser que ceda pontuações. Olhando aí, né? Agora, como visitante, laterais direitos que vem pontuando bem. Atlético Mineiro, do Inter, do São Paulo e do Fortaleza. Novamente, o jogo do Fortaleza cai pelo outro lado, né? Palmeiras conquista de um lado, Fortaleza não cede. Fortaleza conquista de um lado, mas o Palmeiras não cede. É isso que eu tô falando. É um jogo muito aberto nesse confronto. Então, mas eu acho válido, tá? Agora, laterais direito do Atlético Mineiro, uma boa, né? Conquista bastante, né? Do Inter, não tô correndo. E do São Paulo é sim uma boa aposta aí, tá? Vamos lá para laterais esquerdos. Então, vamos cruzar os dados aqui, ó. Laterais esquerdos como mandante, jogando em casa, que vem pontuando mais nas últimas 5 rodadas. Do Flamengo, do Ceará, do Palmeiras, tá? Então, são os 3 times aí com os laterais esquerdos que mais pontuaram. E os times que mais cederam pontuação para lateral esquerdo: Bahia, Inter, Fluminense e Chapecoense, tá? Então, laterais esquerdo aí do Cuiabá, do Flamengo, do América, do Grêmio e até mesmo do Ceará são boas para essa rodada, tá? Como visitante, laterais esquerdos que mais pontuaram nas últimas 5 rodadas: Fluminense, São Paulo, Fortaleza e Bahia. E quem mais cedeu pontuação aí com seus laterais esquerdos jogando em casa? Grêmio, Juventude, América, tá? Então, times com laterais esquerdos que vão jogar fora de casa, bom para se apostar, tá? Indico para vocês: Atlético Mineiro, Fluminense e Fortaleza. Fortaleza não. Eu até tiro o Fortaleza da lista. Eu coloco do São Paulo, tá? Então, fora de casa, laterais esquerdo: Atlético Mineiro, Fluminense e São Paulo. Boas apostas, tá bom? Vamos então agora passar para os nossos meio-campistas, tá? Vamos lá. Quais os meio-campistas que mais vêm pontuando jogando dentro de casa? Nós temos aí Flamengo, o Atlético Paranaense, Palmeiras e Ceará. Então, exatamente os 4 times que nós estamos falando desde o início do vídeo, tá? Que são meios-campistas bons para essa rodada de número 15, tá? Você vê que no confronto do Flamengo, o Inter cede pontuação para meio-campista, então é válido. Você vê que o São Paulo não cede tanto, mas o Atlético Paranaense tem bons meio-campistas e muito ofensivo, então é válido. Do Palmeiras é válido, do Ceará é válido, tá? Visitantes, times que visitam, que pontuaram mais com seus meios de campo nas últimas 5 rodadas. Somente aí que não vai valer o Bragantino, tá? Então, já que ele não tem, vamos ver os times que cede, tá? Você vê os times que mais cederam, né? Pontuação para meio-campistas. Para visitantes: Grêmio, Cuiabá, América e também o Santos. Esses são os times que mais cederam, tá? Continuando com o meio-campista aqui, só pra gente, né, matusquelar tudo nessa ideia, né, bem bacana. Eu vou mostrar aqui pra vocês desarmes, tá? Olha lá, meios-campistas que mais desarmaram aí, jogando em casa: do América, do Flamengo e do Grêmio. E olha só que legal, olha só que legal. Você vê que são médias altíssimas de desarme desses 3 equipes e que vão enfrentar equipes que cedem muito desarme para meio-campistas. Né? O Fluminense cede, o Inter, né? E também a Chapecoense. Então você vê que esses 3 primeiros confrontos aqui, meios-campistas, principalmente pensando no desarme, é uma excelente aposta, tá? Agora, você vê jogando fora de casa meias que mais desarmaram. Exatamente o do Fortaleza. Exatamente o do Fortaleza. Ah, mas o Palmeiras não cedeu tanto. Mas vai ceder. Então, ter qualquer meio-campista, principalmente de primeira função de volante e de segundo volante, são meios propícios a desarmarem bastante do Fortaleza, tá? Então fiquem de olho nisso aí, tá? Tem também aqui, ó, o time que mais desarmou com meio de campo é exatamente o Ceará. Então, olho no querido do Ceará, tá? Fiquem de olho, beleza? Continuando com o meio de campo, só pra gente finalizar,
Deixa eu pegar aqui pra você. Gols, tá? Vamos dar uma olhadinha em gols. Meios campistas que mais fizeram gols. Então nós temos aí jogando em casa Flamengo, Santos, Atlético Paranaense e também o Palmeiras. Então todos os dados, né, de meio campista estão batendo, tá? E como visitante, boleiro, Atlético Mineiro e Corinthians. Não estou falando do Bragantino, que não está valendo, tá? Então você vê que vários dados batem em tudo que nós estudamos, tá? Em tudo que nós estudamos, né? Vamos agora falar dos nossos queridos. Esses aqui a gente espera que façam gols, pelo amor de Deus. Vamos lá. Atacantes nas últimas 5 rodadas que mais pontuaram. Você vê que não é tanto, hein, galera? Tá? A média é baixa. Mas vamos lá. Do Flamengo, tá? Aí, mais ou menos, você tem ali o do Cuiabá e do Ceará. Lembra que eu venho falando, até falei no grupo e tal. Olha só. O Cuiabá não conquistou tanta pontuação com o atacante, mas tem um atacante muito interessante que pouquíssimos vão. E o Bahia cede muita pontuação para atacante. Então, fazer uma aposta no atacante do Cuiabá é válido. Assim como é válido você colocar atacante do Santos e do Grêmio. Por quê? Porque Chapecoense e Corinthians cede quando joga fora de casa. Tá? E, obviamente, né? Atacante do Flamengo, excelente. Agora você vê olha que engraçado esse confronto do Palmeiras, né? Eu sempre falo pra vocês, eu não sou fã dos atacantes do Palmeiras, né? Não pontuam também. Uma vez ou outra, que o Davidson vai lá e faz o gol. Aí teve uma vida na morte, outra não sei da onde, que o Willian entrou e fez 2 gols, né? E aí o Wesley e tal. Eu prefiro até o Breno Lopes do que o Davidson, né? Inclusive, às vezes que eu indiquei o Breno Lopes, que poucas pessoas indicaram, ele pontuou bem, né? Agora, eu gosto muito do meio de campo do Palmeiras, é diferente. E você vê que não conquista tanta pontuação, e muito menos o Ceará cede pontuação para atacante. Olha só que interessante. Aí você vê como visitante, né, os times que mais conquistaram pontuações com seus atacantes. Exatamente o Fortaleza e o Atlético Mineiro, tá? Então, você vê que ainda compensa colocar, mesmo contra o Palmeiras, compensa colocar em uma aposta num atacante do Fortaleza e do Atlético Mineiro. Lógico que se não jogar o Hulk, você tem outras opções. Você tem o Sacha, você tem... o Vargas foi expulso, né? O Hulk a gente não sabe se vai jogar. Mas assim, sempre tem uma boa opção no ataque do Atlético Mineiro, tá? Fiquem de olho nesses jogadores aí, tá bom? Gols. Vamos pegar gols para atacantes, tá? Vamos lá, olha lá. Olha só como bate os dados do Cuiabá que eu tô falando para vocês. O Cuiabá é o segundo time que mais fez gols nas últimas 5 rodadas com seus atacantes. E o Bahia é o time que mais levou gol de atacante nas últimas 5 rodadas. Então ainda digo para vocês que vale fazer uma apostinha ousada no atacante do Cuiabá, tá? Aí você vê que Chapecoense, Corinthians e São Paulo sofreram praticamente 1 gol por rodada de atacante. Então, se você for lá, aí você olha assim, desanima um pouco, né? O Grêmio não fez nenhum gol de atacante nos últimos 5. Mas pela Chapecoense ceder, vale a apostinha. O Santos, com certeza vale. O Atlético Paranaense, como diz aquele videozinho, mais ou menos, mas é válido a aposta. Agora, você vê que atacantes do Flamengo, do Ceará e do Cuiabá para essa rodada, jogando em casa, é uma boa, sim, vale a pena, tá? Assim como atacantes que vem jogando como visitantes, tá? Novamente, né? Você vê que o Atlético Mineiro e o Fortaleza foram os times que mais fizeram gols com seus atacantes nos últimos 5 jogos. Então é bem válido apostar nesses atacantes. Ah, Baleiro, mas o Juventude e o Palmeiras não cedeu. Tudo bem, não tá muito entrosado, mas a gente passando todas as estatísticas, né? A gente assistindo os confrontos, a gente vê o que os times estão fazendo. Gente, sempre é válido. Né? Às vezes a gente tem que sair um pouquinho. Ah, tudo bem, o Palmeiras é favorito, digamos assim, contra o Fortaleza? É. Mas por que não colocar um atacante do Fortaleza? E se o cara faz gol lá e você imitar sozinho? Assim como eu venho falando do Cuiabá contra o Bahia. Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas apostas, e por isso que eu gosto de passar vários tipos de dados para vocês, que é pra gente cruzar esses dados. Entendeu? Galera, então é isso aí. Nós estamos finalizando aqui, né? Nós estamos finalizando o nosso vídeo de análise. Eu quis passar várias situações para vocês, como eu sempre digo para vocês. Esse é um vídeo que eu não vou indicar jogadores para vocês.
Ah, agora é a vez de falar que qual goleiro você indica, goleiro? Não, não vou. Esse é um vídeo de análise e estatística, onde eu quero mostrar para vocês, é uma mini live, onde eu quero mostrar para vocês onde colocar jogador, onde pontua, quem cede, quem não cede, onde vamos, quem não vamos, tá? Então é isso que eu tô aqui. Mas assim, mesmo eu não indicando jogadores para vocês, eu automaticamente, ali paralelamente, eu já estou falando para vocês quais jogadores apostar. Então agora é hora de vocês sentarem, bonitinho, com calma, respira, vai lá, pega a tua caneta, teu papel, né? Pega as dicas que o teu maluco boleiro aqui, amigo, passou, vai lá, olha, o Bahia, o boleiro falou que o Bahia cede tanto, Cuiabá, pá, 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 pá. Monta o seu time e, meu, eu quero que você mite nessa rodada 15 e depois venha comentar nos meus vídeos. Boleiro, obrigado pela ajuda. E se e se for errar também, você pode chegar no comentário e falar, ó, boleiro, poxa, eu coloquei um cara lá, errei, tá? Não tem problema. Aqui a gente é uma família, a gente tá aberto pra tudo que é tipo de situação, tá bom? Então é isso, galera. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu não vou fazer live. Quem sabe eu estou com a doença, eu tô com a Covid, infelizmente. Né? Estou de resguardo, não tenho condições nenhuma de ficar 2, 3 horas fazendo live, né? Até por causa da minha respiração, tá muito ofegante, tá? Mas com muito carinho, com muita dedicação, eu vim aqui fazer mais um vídeo hoje. Essa semana foram 5 vídeos para vocês. Então assim, galera, a única coisa que eu peço para vocês, não custa nada vocês visualizarem, né? Dá um pouco mais de valor aí pro nosso canal que é pequeno, porque tudo que a gente faz é com muito esforço, com muito carinho, muita dedicação, tá bom? Então, um grande beijo do seu amigo boleiro, um ótimo final de semana, se cuide, cuide da sua família, que Deus os abençoe, estamos juntos e obrigado por tudo, tá? Um forte abraço e boa rodada de número 15. Fui!